Pessoal, vamos dar início à correção das questões da prova de biofarmácia. Lembrando que, assim como a prova de farmacologia, né, eu vou trazer uma sequência aqui de questões que pode não ser a mesma sequência da prova de vocês, já que foram feitos um embaralhamento das questões. Então, à medida que eu for lendo as questões, vocês vão comparando se realmente faz parte da sua prova ou não. E mais uma vez lembrando, né, que questões que tiveram problemas quanto à questão do gabarito serão anuladas e ao longo da leitura dessa prova eu detalharei quais serão, ok? Vamos para a questão 1. O polimorfismo é uma propriedade em que nós falamos, né, sobre polimorfismo nas aulas. Letra A. Uma mesma substância apresenta-se sob a forma de diferentes arranjos em sua forma cristalina, sem que isso afete sua solubilidade. Afeta sim, são diferentes apresentações da mesma substância, né? Interações químicas diferentes, então afeta sim a solubilidade. Letra B. São diferentes sais de uma mesma substância que apresentam a mesma textura e mesma solubilidade. Não apresenta a mesma textura e nem apresenta a mesma solubilidade. Lembra lá que pode existir os sais amorfos e os sais cristalinos. Diferentes energias são necessárias para romper essas estruturas, consequentemente vão ter diferentes solubilidades. Letra C. Uma mesma substância apresenta-se sobre a forma de arranjos em sua forma cristalina com alterações em suas propriedades físico-químicas. Correto. E letra D, uma mesma substância passa a apresentar diferentes efeitos farmacológicos para cada um dos diferentes arranjos de sua forma cristalina. Isso não afeta o efeito farmacológico, a substância continua sendo a mesma. Lembrando, pessoal, que pode ser que alguém esteja vendo primeiro a resolução aqui de biofarmácia antes da questão de farmacologia. Eu não estou aqui destacando uma canetinha os pontos, porque está com um probleminha, não consegui ativá-la, mas estou fazendo a leitura e destacando, né? Então acompanhe calmamente que dá para ter noção onde está o erro de cada alternativa. A questão 2 já vou destacando que é uma questão que vai ser anulada, né? Justamente por ter faltado aqui um gabarito, né? Mas na verdade a sequência correta seria falso, verdadeiro e verdadeiro, né? Que até aqui nessas alternativas que vocês observam aqui desse PDF, existia essa alternativa. Eu não sei o que foi que ocorreu na prova lá, que quando eu vi não tinha essa questão. Houveram como fosse algumas alterações, né? Mas será anulada. Então seria no caso aqui a letra C, ó, falso, verdadeiro e verdadeiro, né? Houve alguma alteração pelo sistema lá. Questão 3. Sobre as vias de administração de fármacos, julgue os itens de verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que indica a resposta correta. Vamos lá. A via endovenosa é muito utilizada para a administração de pequenos volumes, já está errado, para grandes volumes de fármacos e apresenta biodisponibilidade comparável intramuscular? Não. A via intramuscular A via endovenosa, ela tem 100% de quê? De biodisponibilidade. A via intramuscular vai estar abaixo disso, né? Então, o item 1 já é falso. O item 2. A via retal não é uma boa opção para pacientes pediátricos, já que para isso é mais indicada a via oral. Não, a via retal, ela é também muito boa indicada para pacientes pediátricos, até porque crianças têm dificuldades, em alguns casos, em deglutir comprimidos, né? Claro que não é tão fácil assim, né? Mas ela é uma via bem indicada para pacientes pediátricos, sim. O item 3, a via oral, é uma das mais utilizadas devido à sua fácil administração e permite o uso de diferentes formas farmacêuticas sem prejuízo da biodisponibilidade. Tem sim, quando você vai administrar por via oral, vai haver ali metabolização hepática, então existe sim um prejuízo quanto à biodisponibilidade, né, quanto à de forma chegando corrente sanguínea. Então todos os itens estão o quê? Falso. A resposta vai estar na letra B, ok? E questão 4. Sobre os parâmetros farmacocinéticos e fisiológicos que interferem na absorção dos fármacos, responda a alternativa correta.
Quanto menor o tamanho da partícula, maior a sua área superficial e mais rápida seria a sua solubilidade. Verdadeiro. Letra B. Moléculas mais lipossolúveis encontram dificuldade para atravessar as membranas? Não. Lipossolúvel tem facilidade. Letra C. Quanto menor o tamanho da partícula, menor a sua área superfície? Não. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a área superficial. Letra D. A estabilidade de um fármaco não é levada em consideração na consideração do desenvolvimento farmacêutico? Falso. É levado em consideração sim. É algo que se busca muito. Questão 5. Julgue os itens a seguir e assinale a alternativa incorreta. A dissolução de um fármaco e o esvaziamento gástrico são fatores limitantes para a biodisponibilidade. Correto. Letra B. Alterações do pH do estômago e a complexação de fármacos com alimentos interferem no efeito terapêutico do medicamento? Correto, né? Vimos isso nas aulas. A meia-vida de um fármaco corresponde ao período de tempo suficiente para que a concentração sanguínea do fármaco alcance o nível máximo. Será que é isso, meia-vida? Não. Aqui a gente está falando do quê? Do Cmax, eu até coloquei a sigla do lado. Tempo meia-vida é o tempo necessário para quê? Para que ocorra a perda de 50% do fármaco em um determinado intervalo de tempo. Então, a letra C é a alternativa incorreta. E a letra D, alguns fármacos, após sofrer metabolização hepática, podem tornar-se metabólitos mais hidrofílicos, veja que está dizendo podem se tornar, não quer dizer que vão, que o seu precursor e assim serem mais facilmente eliminados por via urinária. Correto. Item 6. Produtos farmacêuticos intercambiáveis são aqueles que passaram por estudos de bioequivalência farmacêutica e podem ser trocados entre si sem nenhum prejuízo quanto à sua eficácia clínica. Correto. Passaram por estudos de bioisenção e podem ser trocados entre si sem nenhum prejuízo quanto à sua eficácia clínica. Não seria o estudo de bioisenção, mas o estudo de bioequivalência. Letra C. Passaram por estudos de bioequivalência farmacêutica, mas não podem ser trocados entre si por apresentar risco quanto à sua eficácia. Errado. Passaram por estudo de bioequivalência farmacêutica e podem ser trocados entre si em dosagens diferentes? Não, tem que ser relação quantitativa e qualitativa iguais. Então, o item correto é a letra A. Questão de número 7. Com relação aos medicamentos genéricos, podemos afirmar que são desenvolvidos ainda durante a exploração da patente do medicamento inovador? Não. Após a expiração da patente, né? Já estaria errado essa questão. Letra B. Podem ser intercambiados com os correspondentes similares? Não, não existe intercambiabilidade entre genérico e similar. Letra C. Podem diferir em relação ao medicamento de referência nos recipientes utilizados e na quantidade participativa? Quantidade, não. Letra D. São desenvolvidos seguindo a mesma relação qualitativa e quantitativa em relação ao princípio ativo utilizado no medicamento genérico. Na verdade, seria até que similar, referência aqui, ok? Então, a questão correta é o item letra D. Questão de número 8. Sobre algumas características dos fármacos, julgue o item verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. A forma não ionizada de um fármaco será absorvida mais rapidamente do que a forma ionizada em qualquer lugar do trato gastrointestinal. Correto. Item 2. Os fármacos lipossolúveis apresentam baixo volume de distribuição? Não. Alto volume de distribuição. Os fármacos em sua forma não ionizada apresentam dificuldade para atravessar membranas? Não. Os fármacos com caráter ácido são melhores excretados com a alcalinização da urina. Correto. Então, o item certo seria o da letra C. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Questão de número 9. Correlacione os termos abaixo com os seus respectivos conceitos e assinale a alternativa correta. O item 1 refere-se à biodisponibilidade, item 2, volume de distribuição, item 3, tempo de meia-vida. Então, medida do espaço aparentemente disponível para conter o fármaco corresponde ao quê? Isso aí seria o item 2, volume de distribuição. Próximo,
tempo necessário para a eliminação de 50% do fármaco no organismo, né? Tempo de meia-vida. Só por essa aqui você já matava, né? E o último, fração de fármaco absorvido que alcança a circulação sistêmica. Então, seria a biodisponibilidade. Então, a sequência correta seria 2, 3 e 1, letra B. Questão de número 10. Sobre os parâmetros farmacocinéticos e fisiológicos que interferem na absorção dos fármacos, responde a alternativa correta. Tivemos uma aula só disso, né? Então, a letra A. O pH do estômago tem pouca influência na biodisponibilidade de fármacos? É errado. Pode influenciar bastante, né? Inclusive degradando alguns fármacos. Vamos agora para a letra B. Moléculas em sua forma ionizada são melhores absorvidas pelas membranas fisiológicas? Não, na sua forma não ionizada, né? Letra C. A distribuição dos fármacos na corrente sanguínea somente será ligada através de proteínas plasmáticas? Não, pode ser na sua forma livre também. Letra D. A grande área de superfície associada a uma membrana delgada, membrana fina, favorece uma boa absorção de fármacos no intestino. Correto. Então seria a letra D. Item 11. Julgue os itens a seguir e assinale a alternativa incorreta. Letra A. A absorção de fármacos na forma comprimido, de modo geral, ocorre mais rapidamente do que na forma de solução. Comprimidos mais rápido? Não. Solução, o fármaco já está o quê? Solubilizado, né? Então, tá errado. Letra B. O pH do estômago contribui para que fármacos de caráter ácido permaneçam de forma não ionizada e assim possam também serem absorvidos no estômago. Correto. Letra C. A acidificação da urina favorece a eliminação de fármacos de caráter ácido. Tá? Errado, né? Então aqui a gente já vê que essa questão ela teve duas alternativas, né? Então, para não haver dúvida entre quem marcou uma ou outra, vou anular também essa questão. A metabolização hepática torna as moléculas mais hidrofóbicas, dificultando a sua eliminação do corpo, né? Então, essa questão 11 ela vai ser anulada também, apesar de ter duas alternativas, né? Seria ter mais chances para você acertar, mas vou anular também. Questão 12. Sobre as formas farmacêuticas, assinale a alternativa correta. Os comprimidos são formas farmacêuticas sólidas, obtidas através de técnicas de compressão que evitam o metabolismo em primeira passagem de fármacos. Que evitam não, né? Letra B. As suspensões são formas farmacêuticas em que existe um componente sólido disperso em um meio líquido. Correto. Letra C. As cápsulas, de um modo geral, são formas farmacêuticas cilíndricas e estáveis que desintegram-se apenas quando chegam no intestino. Não, podem integrar bem antes. Os cremes são compostos de uma base gordura. Não, seria para pomadas. Questão número 13. Sobre os parâmetros biofarmacêuticos, assinale a alternativa correta. O tempo de absorção dos fármacos independe da forma farmacêutica administrada. Falso, depende dela, né? A solubilização de fármacos administrados na forma de comprimido dependerá do seu tempo de desintegração prévio. Sim. Letra C. A absorção é o parâmetro farmacocinético menos importante, já para por aí, né? Um dos mais importantes. Fatores fisiológicos e físico-químicos podem contribuir para retardar a biodisponibilidade de fármacos administrados por via oral. Então aqui essa questão também ela teve duas alternativas, né? Nesse caso aqui eu vou considerar ou uma ou outra, letra B. É uma questão que dá para se aproveitar entre uma alternativa ou outra, ok? 14º, marque a alternativa que corresponde aos fatores que contribuem para a passagem de fármacos através da membrana plasmática. Veja aqui é a questão de ter bastante atenção, né? Algumas pessoas acharam até que não tinha alternativa, veja. Vou ler de novo o comando da questão. Marque a alternativa que corresponde aos fatores que contribuem para a passagem de fármacos pela membrana plasmática.
Por difusão simples, um fármacos pode passar tranquilamente, né? Mas fármacos hidrossolúveis têm dificuldades, então já seria uma erro nessa questão. Por transporte ativo, o fármaco consegue passar? Consegue. Na sua forma não ionizada, também. Então seria a alternativa correta. Fármacos ionizados têm dificuldade, mas poderia passar por difusão facilitada, né? Então são dois pares aqui. Você analisar os dois, se os dois têm possibilidade de passar. Fármacos de grande peso molecular? Não, de baixo peso molecular. Então a alternativa correta é a letra B. 15. A respeito das vias de administração de fármacos, está sendo a alternativa incorreta. A via oral é uma das mais utilizadas para a administração de fármacos, evitando efeito de primeira passagem? Não, tem primeira passagem hepática. A via sublingual apresenta rápida absorção de fármacos, evitando a primeira passagem hepática. Como era a alternativa incorreta, né, já seria a letra A. Então a letra B está correta. Letra C. A via intravenosa também é utilizada para a administração de grandes volumes, apenas 100% de biodisponibilidade. Correto. Letra D. A via retal é uma alternativa terapêutica para pacientes que não podem deglutir através da via oral. Correto. 16. Vamos lá. Em relação ao sistema de classificação biofarmacêutica, a permeabilidade dos fármacos, a ação alternativa correta. Letra A. A permeabilidade de um fármaco refere-se à capacidade do fármaco através da parede do jejum humano, da passagem do fármaco através da parede do jejum humano. Correto. Letra B. Os fármacos de classe 2 apresentam baixa solubilidade e baixa permeabilidade? Não. Eles apresentam baixa solubilidade e alta permeabilidade. Lembram lá daquele gráfico? Letra C. A determinação da permeabilidade de um fármaco não contribui para a previsão de solubilidade? Contribui muito. É um estudo bastante importante. Os fármacos de classe 3 apresentam baixa solubilidade e alta permeabilidade? Não. Apresentam alta solubilidade e baixa permeabilidade, ok? Então o item correto foi a letra A. Questão 17. Sobre os fatores que interferem na absorção de fármacos, está sendo a alternativa correta. A permeabilidade corresponde à quantidade máxima de soluto que se dissolve em determinado solvente? Não, isso não é permeabilidade, isso é solubilidade. Letra B. A absorção oral de um fármaco é dependente da solubilidade aquosa e da permeabilidade gastrointestinal. Correto. O fármaco vai ter que estar de forma solúvel e permear através da membrana para chegar na corrente sanguínea. Letra C. Para que o fármaco entre na circulação sistêmica e exerça seu efeito terapêutico, ele deve primeiramente estar no estado sólido? Não, tem que estar solubilizado. Letra D. Compostos solúveis apresentam absorção incompleta? Não tem relação nenhuma. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 18. Sobre as formas farmacêuticas, seus componentes e processo de preparação, essa é a alternativa incorreta. Letra A. As principais vantagens dos pós consistem em facilitar a dissolução e serem mais estáveis que preparações líquidas. Correto. Letra B. Os aglutinantes promovem a adesão das partículas da formulação, possibilitando a preparação do granulado e a manutenção da integridade do comprimido acabado. Correto. Letra C. A compressão de comprimidos por via úmida é o processo ideal para fármacos que sejam facilmente hidrolisados. Por via úmida, não. Seria por via seca. Se ele é facilmente hidrolisado, não vai ter que ter água no sistema. Você tem que eliminar a presença de água. Letra D. Através das cápsulas, pode-se mascarar o odor e o sabor de alguns fármacos. Porém, eles apresentam sensibilidade ao calor e umidade. Então, a resposta foi a letra C. Questão 19. Assinale a alternativa que não corresponde a um evento farmacocinético que ocorre após a administração de uma forma farmacêutica. Então, que não corresponde a um evento farmacocinético. Na farmacocinética, a gente tem o que? A fase de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então, entrada do fármaco na corrente sanguínea faz parte de um processo farmacocinético. Interação do fármaco com o receptor. Isso faz parte? Isso é farmacodinâmica. A gente teve uma aula só sobre isso. Biotransformação do fármaco, eliminação no organismo. Então a resposta é a letra B. Interação do fármaco com o receptor é um evento farmacodinâmico. Já quando ele está onde? No sítio de ação. E a questão de número 20.
Assinale a alternativa incorreta em relação aos processos de absorção de fármacos. O pH ácido do estômago pode degradar moléculas instáveis e, desse modo, diminuir a chegada do fármaco íntegro na corrente sanguínea. Correto. Indivíduos que apresentam algum distúrbio no trato gastrointestinal podem ter a absorção de fármacos comprometidas. Correto. Os alimentos pouco interferem na absorção de fármacos, já que o processo digestivo ocorre lentamente. Não, pode interferir bastante. Lembra lá de complexação da tetraciclina com leite que eu falei? Então a resposta é a letra C. E o item D, ao longo do trato gastrointestinal, o fármaco vai tendo contato com diversas enzimas digestivas que podem promover a degradação do mesmo em função de sua natureza química, certo? Então com isso a gente fecha aqui as alternativas, as questões, comparem com suas respostas e qualquer coisa mandem para o meu e-mail ou a solicitação através do representante da turma. As questões que eu citei aqui, vou atribuir os pontos, né, conforme a serem anuladas, ok?